Agora sim, a gravação foi iniciada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero sinceramente que todos estejam bem. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez nesta terça-feira, eu e a professora Fernanda, para mais uma aula de empreendedorismo, certo? E eu espero sinceramente que nesta aula todos nós possamos sair daqui um pouco mais evoluídos, se é que eu posso dizer assim, com os nossos saberes mais avançados, certo? Para dar início à aula de hoje, eu e a professora Fernanda, temos uma proposta aqui para vocês, certo? E a proposta é que nós façamos uma recapitulação da aula passada em forma de Kahoot. Eu vou compartilhar com vocês. Todos já conseguem ver aí a minha tela? Sim, professor. Ótimo. Eu vou pedir que vocês, por favor, entrem aí agora com o celular de vocês, apontando a câmera do celular para esse QR Code, ou então que vocês possam entrar diretamente do site do Kahoot com o PIN do jogo. Por favor, vamos lá. Estou aguardando vocês. Vamos entrar aí, vamos fazer. O Anthony já está aqui na sala, perdão, no Kahoot. Guilherme também, de Araranguá. Ótimo. Bora, quero ver todo mundo entrando. O Cleito entrou. Esperar os demais. Ó, tá bem fáceis. Estão fáceis essas questões hoje. Cristiano entrou. Cadê o Hilário? Hilário tá aqui presente, mas tem que entrar. Bora, Hilário. Pega o telefone aí. Ó, não faz sentido, só 4. Tem que ter pelo menos aí uns 15 jogando. Na verdade, a gente quer todos. Tem 12 pessoas, Pois é, tirando eu e tu. 12. Esperar mais um pouquinho aí, pessoal. Ó, o pessoal aí, só de Aranaguá tem 5. Cadê vocês? Hilário entrou. Oi, boa noite. Eu vou Boa pedir, noite. se for possível, esperar um minutinho, que o pessoal de São Miguel do Oeste está chegando, aí eles conseguem participar também, tá bom? Tudo bem, prof. A gente vai Obrigada. aguardar um pouquinho aqui. Aí quem for chegando já vai entrando, por favor. Josimar entrou também. Ó, bom, aqui no Kahoot nós temos o Anthony, o Guilherme, o Cleiton, o Cristiano, o Hilário e o Josimar. Bem, a Eliane chegou aí, mas o Lucas também. Marcos entrou também.
Vamos esperar mais 2 minutinhos, pessoal, senão a gente não consegue ministrar toda a aula. Inclusive, no final também, vai ter um Kahoot da aula de hoje, tá bom? Então, fiquem atentos ao que vai acontecer, o que vai ser ministrado. E no final, vamos ver aí quem vai estar em primeiro lugar, né? Primeiro, segundo e terceiro, no pódio aí. Tá faltando a moça que acho que ficou em terceiro lugar, ou foi segundo, eu não recordo. Cadê o Emanuel? O Calil, né? Cadê o Calil? O Calil não está aqui hoje. Oi, professor São Miguel, está todo mundo logado. Ok, ótimo. Bom, então vamos começar. Vou iniciar então, tá bom? Uma rápida recapitulação da aula passada. 5 minutinhos para a gente recapitular a aula passada. Vamos então começar, pessoal. Vamos lá. Perfil do empreendedor. Vamos nós. Primeira pergunta. Qual é uma característica fundamental do perfil do empreendedor? Autoconfiança, conservadorismo, evitar mudanças, resiliência apenas em situações favoráveis. Bora, o que vocês lembram da aula passada? Muito bem, autoconfiança. Lembra que é uma das características do empreendedor, tá bom? Autoconfiança seria mais ou menos assim: eu sei que a minha ideia é uma ideia boa, eu acredito na minha ideia. Então, essa é uma das principais características do empreendedor, tá? Essa questão da resiliência, ela está muito atrelada a questões não somente a momentos favoráveis, mas há momentos desfavoráveis também. Não faz sentido um empreendedor ser resiliente só quando tem dinheiro, quando está tudo bem, né? Aí não dá. Vamos nós, então. Próxima pergunta. Vamos ver quem está na frente, né? Guilherme, de Araranguá. Olha a turma de Araranguá aí, dando um show mais uma vez. A Eliane e o Marcos. Cleiton em quarto e Cristiane em quinto. Vamos lá. Opa, pontuação dupla, é a vez de acertar. Qual a diferença principal entre ideia e oportunidade? Ambas dependem exclusivamente do capital inicial. Ideia é sempre rentável e oportunidade é incerta. Oportunidade é uma análise de mercado e ideia é uma representação mental. Ideia é prática e oportunidade é teórica. Respondam. 8 segundos. 8 segundos. Bora. Muito bem. Olha só, pessoal. Quem colocou a verde, na verdade, é o contrário, né? A ideia não é prática. A ideia é teoria. Não saiu da sua cabeça. A oportunidade é que é prática, né? Se faz uma análise de mercado e a ideia nada mais é do que uma representação mental. A ideia é aquilo que eu mentalizo, que eu acredito, que eu projeto na minha mente. Então, é mera teoria, tá bom? A prática é ir lá e meter a mão na massa. Vamos ver como é que está o jogo aqui agora. Olha aí, a Eliane passou na frente, Marcos em segundo, Cleiton em terceiro. Vamos para a terceira. Qual dos fatores abaixo é um desafio comum para os empreendedores? Apresente um desafio para os empreendedores. Vamos lá. Excesso de comunicação, recursos abundantes, alta carga tributária, baixa carga tributária. O que vocês acham aí? Vamos lá. Com base na aula passada. É um desafio. Com certeza, altas cargas tributárias. O Brasil é um dos países que mais em um país onde há mais taxação, onde há mais tributos. E acreditem, é um dos países que menos devolve em forma de serviços esses valores arrecadados, né? Infelizmente. E isso acaba sendo um entrave
para todos os empreendedores, para todos aqueles que têm um espírito empreendedor. Sigamos. Eliane continua à frente, Guilherme passou aqui uma posição. Vamos para a quarta pergunta. Qual exemplo ilustra a aplicação do método 3M? Vamos lá. Método 3M. Tem tempo ainda. Muito bem, identificar o público-alvo e analisar a durabilidade do produto. Certíssimo. Pessoal, vamos lá, que já estamos com o tempo já bem avançado. Eliane, mais uma vez, está na frente. Vamos para a quinta pergunta. Opa, pontuação dupla. Qual é um fator crítico para transformar uma ideia em oportunidade? Primeiro, implementação imediata, a vermelha, né? A azul, uma visão estratégica e um estudo de mercado. Amarela, exclusividade em mercados saturados ou ignorar riscos de mercado. Muito bem, uma visão estratégica e um estudo de mercado. Próxima, olha aí, Guilherme saiu lá do final para o primeiro lugar, rapaz. Tá certo? Vamos para a sexta. Qual é um dos fatores de sucesso citados para empreendedores? Fatores de sucesso, vamos lá. Desprezo das regulamentações, ignorar a concorrência, planejamento superficial ou a escolha de mercados promissores? Com certeza, escolha de mercados promissores. E nós vimos que a área da tecnologia é um dos mercados promissores, certo? Muito bem. Vamos então para a sétima pergunta, nós já estamos concluindo. Guilherme de Araranguá está na frente. O povo de Araranguá aí. O que representa a análise de margens do método 3Ms? A definição de nichos emergentes, determinar custos e lucratividades envolvidos, apenas a análise da concorrência, exclusivamente a análise de barreiras tecnológicas. Muito bem, determina custo e lucratividades envolvidas. Tá? Só para lembrar que a demanda, desculpa, o método 3M está bem relacionado à questão da demanda de mercado, tamanho, a estrutura do mercado e também análise de margem, né? Vamos lá. A última pergunta. Olha aí a Eliane voltando para o pódio. Vamos lá, última pergunta, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver quem vai estar agora. Vamos lá. Última pergunta, para consagrar a Eliane. Mas tem aí o quê? Menos de 1.000 de diferença. Pode dar aí uma reviravolta ainda. Vamos lá. 8 de 8. Pontuação dupla. Tudo pode mudar agora. Qual exemplo caracteriza a importância da inovação no empreendedorismo? Repetir métodos tradicionais, criar novos mercados, manter o foco exclusivamente na gestão da equipe, evitar mudanças organizacionais. Criar novos mercados, com certeza, com soluções baseadas em tecnologia, né? Manter o foco exclusivamente na gestão da equipe, não necessariamente, né? Caracteriza a questão da inovação, do empreendedorismo. Nós vimos na aula passada que um tipo de empreendedorismo é o empreendedorismo que está voltado ao que a gente chama de empreendedorismo organizacional, que também a literatura traz como intraempreendedorismo. Por quê? É quando os colaboradores daquela organização, eles inovam em processos, inovam em produtos, inovam em serviços e assim sucessivamente. Vamos então para o pódio e vamos ver quem ganhou. Vamos nós. Terceiro lugar, deixa eu ver aqui. Cristiano, muito bem. Segundo lugar, Guilherme. Será que é Eliane? Eliane? Aê!
Eliane, ó, o quarto lugar foi o Cleito e o quinto, o Anthony. Eliane, você é de onde, Eliane? A Eliane é de onde? Quem pode falar aí? São Miguel. São Miguel do Oeste. São Miguel. Muito bem. Ó, Araranguá ficou em segundo hoje. E o Cristiano é de onde, Cristiano? Cristiano é de onde? Ah, colocou aqui, cadê? Coloca no chat aqui, De Cristiano. Araranguá. Araranguá. Olha só, Araranguá mais uma vez deu um show, né? Só que a Cristiane hoje destronou os colegas lá de Araranguá. Mas, de qualquer forma, parabéns. Eu percebi aqui, fazendo uma análise pelas perguntas, que todo mundo estava bem ligado, nos conceitos que a gente passou a aula passada. Isso é muito importante. E eu fico feliz, de verdade, que vocês conseguiram pegar os conceitos. É possível que aqueles que, de repente, não tiveram o prazer de acertar aí é porque talvez não estivesse na aula passada. Pessoal, quero agradecer todos aqueles que participaram. Agora eu quero passar a palavra aqui para a professora Fernanda. A professora Fernanda vai estar dialogando conosco hoje aqui. Eu vou ficar aqui no chat com todos vocês, tá? Assim que ela vai pedir algumas intervenções de vocês, eu vou estar aqui a posto para estar respondendo e estar interagindo com a professora. Professora, fique à vontade. É contigo agora. Vamos nós. Olha que imagem bonita aí, olha. Tá. Vocês estão vendo a tela? Então tá. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre, né, o nosso segundo capítulo ali do nosso e-book, que é a gestão da inovação. Mas antes da gente começar, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a nossa atividade complementar, que já está liberada para vocês, a realização, tá? Só para vocês entenderem mais um pouquinho como é que vai funcionar, tá? É uma atividade individual, e ela vai ser feita a partir do que a gente estudou na aula passada, que são os tipos de empreendedores, né? Que a gente aprendeu, que é empreendedor startup, corporativo e social. Então, o que que a gente pede para vocês? Para vocês buscarem um caso real, preferencialmente na área tecnológica, do estado de Santa Catarina, isso é obrigatório que seja do estado de Santa Catarina, e dentro desse case, né, que é um caso que vocês vão buscar, vocês vão encaixar, né, buscar nesse empreendedor as características de um desses três tipos. Pode ser que vocês encontrem características de mais de um tipo, só que provavelmente um deles vai ser predominante, né? Ou startup, ou corporativo, ou social. E aí vocês vão trazer qual é esse tipo predominante e trazendo as justificativas. A gente quer também que vocês tragam, né, uma breve descrição sobre esse empreendedor, né, sobre esse histórico do empreendedor, a empresa, né, que ele trabalha ou que ele atua, porque pode ser um empreendedor corporativo, e trazer, né, essas características que levaram vocês a escolher, trazendo, né, essa justificativa de acordo com o que vocês encontraram, tá? E vocês também podem trazer, se tiver alguma outra característica que se encaixe de algum dos outros dois tipos, né, que vocês encontraram. Quer comentar alguma coisa, professor Marcon? Eu só queria saber se alguém ficou com alguma dúvida concernente a esse trabalho, né? A esse estudo de caso. Se alguém tem dúvida, pessoal, pergunta aí agora, tá bom? E nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Na verdade, o que vocês vão fazer é ali um estudo, né? Pelo menos a gente estipulou aí que seja, no mínimo, uma lauda, né? Uma página. Vocês vão trazer ali o histórico da empresa, um histórico do empreendedor e quais características vocês enxergam naquele empreendedor. Se ele tem autoconfiança, se ele arrisca, né? Quais são as principais características que você identifica naquele empreendedor, tá bom? Justificando com base no nosso e-book na aula que foi ministrada há 15 dias atrás, certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Também não só sobre a atividade, né? Também sobre a Sim. aula passada, se vocês têm alguma outra dúvida, né? Esse é o momento de vocês trazerem, né? Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm, né, algum questionamento sobre as aulas, né? A todo momento vocês também podem
trazer enquanto a gente estiver ministrando a aula, tá? Fiquem à vontade para trazer aqui no chat. O professor Marconde vai estar atento, ele vai me falar se aparecer alguma coisa no chat que vocês tiverem de dúvida, tá? Fiquem à vontade. Então, para iniciar, a gente precisa entender, a gente vai entender o que é a gestão da inovação para o empreendedor, né, e para uma empresa. Mas, para iniciar, a gente precisa entender o que é inovação. Então, eu trouxe dois conceitos, né, que primeiramente a inovação tecnológica e depois a inovação organizacional. A inovação tecnológica, né, segundo Schumpeter, ele é um grande, né, autor e o principal autor que fala sobre a inovação tecnológica. Apesar de parecer ser um conceito ali de 1988, um pouco desatualizado, ele continua sendo o principal autor, né, até os dias de hoje. Então, o que ele diz sobre isso? É aquele que cria uma ruptura no sistema econômico, mudando o estado de equilíbrio e padrões de produção, de forma a diferenciação nas empresas. Né, o que isso seria? Né, o que seria a inovação? É o processo de criar algo novo ou até de melhorar algo que já existe dentro de uma empresa, de forma que isso se torne melhor significativamente, né, aos olhos das pessoas, com o objetivo de trazer um valor agregado para aquele produto, serviço, processo, né? A gente vai ver mais à frente que existem vários tipos de inovação, tá? Então, esse conceito ele não se restringe somente a produtos ou serviços, né? Ele envolve também novos modelos de negócio, novas formas de processo, novas formas de organização, né? O que eu digo organização é forma de organizar mesmo dentro da empresa. Então, a inovação ela pode ocorrer em diferentes áreas dentro da empresa, né? Como, por exemplo, na tecnologia, na gestão, no design, na ciência, na pesquisa, no desenvolvimento, né? Na parte social. E isso tudo faz com que se agregue valor, né? Efetivamente, não só valor financeiro, mas às vezes um valor para as pessoas que estão dentro daquela empresa que façam com que se tenha um processo melhor para desenvolver produtos, serviços, né? E no final se tenha um melhor produto, um melhor avanço dentro do mercado, tá? E o que seria essa inovação organizacional? Ela é a implementação de um produto, bem ou serviço significativamente melhorado, né? Esse efetivamente é quando se tem um produto ou serviço, um processo ou um método, né, organizacional na prática do negócio, tá? Então, isso gera um valor para o cliente final. Então, a inovação tecnológica não necessariamente ela vai gerar um valor para o cliente final, ela pode ser uma forma de organização só dentro da empresa, tá? Mas não necessariamente vai ter um valor para o cliente final. E a inovação organizacional vai ter um valor agregado para o cliente final, tá? Então é bom lembrar, né, que a inovação ela é o motor, né, para o progresso econômico, social, tecnológico, sendo fundamental para a empresa, para a sociedade, para buscar, né, com que elas se destaquem no mercado e poder enfrentar essa inovação, esse destaque, né, para poderem ser empresas líderes, né? Então, a ausência dessa inovação pode significar uma ausência de competitividade, né, para essas empresas. Então, eu não tendo inovação, eu não tendo criatividade, também, que é uma palavra muito associada à inovação, pode fazer com que ela perca crescimento, competitividade, espaço no mercado e até se torne obsoleta, tá? Então, essa empresa, tendo essa ausência da inovação, ela vai ter uma série de desafios que vai gerar uma falta de desempenho dela no mercado, né? Fazendo com que ela tenha dificuldade de adaptação, de mudança e até fazendo com que ela possa ter um declínio
financeiro e até um declínio em relação às outras empresas, tá? Portanto, a inovação ela é essencial, não apenas uma forma de sobrevivência, tá? E ela é um fator necessário para o seu crescimento e sustentabilidade dentro do mercado, tá? Só para vocês entenderem o que que ela efetivamente é, tá? E o que que ela significa efetivamente, né, para uma organização? O que que eu conceituei, né, para vocês o que que ela seria, o que que seria inovação? E agora, acho que agora tá a tela cheia, né? Antes não tava. Não estou escutando. Agora está, ok. Desculpa, foi falha minha não ter colocado tela cheia. Achei que estava na tela cheia e não estava. Então, o que que significa para a empresa ela inovar, né? É criar um conjunto de estratégias de mercado e ações que possam ser implementadas e tornar ela efetivamente uma empresa inovadora. Não é simplesmente ela criar e não implementar isso, né? Então, ela busca criar essas inovações e aplicar para poder aumentar o seu desempenho e a sua capacidade de inovar, né? Então, quando a empresa ela identifica essa inovação, ela precisa implementar e fazer com que essa decisão seja como é que eu vou dizer para vocês? Que ela seja implementada desde a parte do chão de fábrica, né? Como dizendo assim, de uma fábrica, até o topo dela, né? Como se fosse um processo. Então, ela precisa fazer com que melhore o desempenho dela como um todo, né? Explorando oportunidades de mercado e respondendo aos desafios desse ambiente, tá? Então, a inovação, ela é um processo contínuo que precisa envolver a empresa como um todo, né? E ela envolve também as soluções de problemas e em diferentes atividades, um processo de aprendizagem organizacional. Por quê? Porque a empresa como um todo precisa estar envolvida nessa cultura de inovação. Quando a empresa quer ser uma empresa inovadora, e ela precisa sim ser uma empresa inovadora, ela precisa ter essa mudança, essa característica de mudança. Por isso que as empresas de tecnologia têm uma característica tão diferenciada, né, em relação às empresas que não são de tecnologia. Por quê? Porque ela tem a inovação como uma característica que está presente nela desde a sua fundação e ela é inerente a ela, porque sem a inovação ela não consegue existir. É algo que está no dia a dia da empresa. A inovação é algo como se fosse assim, é intrínseco dentro da organização. Então, a inovação dentro dessas empresas de tecnologia é algo que é o dia a dia dela. Então, toda hora surgem mudanças e inovações que precisam ser adaptadas e precisam ser constantemente é, incluídas no dia a dia dessas pessoas, tá? Então, é algo que precisa ser adaptado e precisa ser incluído e se torna algo normal no dia a dia das pessoas de tecnologia. Eu já fiz algumas visitas, eu não sei se o professor Marconde chegou a fazer algum tipo de visita em alguma empresa de tecnologia, mas assim, quando a gente vê o dia a dia assim das empresas, a gente olha o ambiente, é muito diferente de uma empresa normal. Eles têm assim até uma característica, se a gente olhar, muito diferente por exemplo, uma empresa pública, que é que o IFSC que a gente está presente. Eles têm uma característica que tudo parece que anda muito mais rápido, né? Então, é algo inerente, né, na empresa de tecnologia. Então, a inovação, ela não pode ser algo limitado. Ela é descrito como mudanças que demarcam características e o desempenho também, ações, criações, novas características que vão demandar um desempenho melhor dentro da organização. Então, esse processo ele inclui ferramentas, materiais e outros recursos e conhecimentos também que precisam ser adquiridos, né?
Então, a ideia, né, da inovação, ela abrange a implementação de mudanças em serviços, em processos, sistemas organizacionais, gerenciais, além de produtos, serviços, né, como a gente já conversou anteriormente. Então, a inovação, ela pode melhorar, sim, o desempenho da empresa, pois aumenta a capacidade dela de inovar. Melhorar os processos, produtos, serviços, né, permite o desenvolvimento também de novas práticas organizacionais, a sua capacidade empresarial e também de criar novos conhecimentos. Mas a empresa precisa estar adaptada, né, a poder inovar. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente como é que se faz essa gestão da inovação, como é que isso acontece, né? E como é que a empresa se torna uma empresa inovadora? Então, é algo que eu queria entender como é que vocês entendem como é que a empresa pode se tornar inovadora. Queria que vocês colaborassem um pouquinho aí no chat. Olá, pessoal. Agora é a hora de escrever aqui no chat, né? Na visão de vocês, como uma empresa ela se torna inovadora, certo? Depois que nós fizermos aqui a leitura do que vocês colocarem aqui no chat, e nós vamos trazer para vocês o que a literatura diz e o que vocês estão dizendo, para saber se casa, tá certo? Vamos lá. Quem vai ser o primeiro aí a se manifestar? Pode escrever aqui, por gentileza. Vamos lá. Professor, eu até vou ler o que está escrito no slide para eles terem o que a Uma noção, literatura certo? traz. Aham. Mas aí quero que eles falem um pouco Sim, sobre sim. isso, tá? É preciso que se tenha um conjunto mínimo de capacidade para que se possa executar suas principais atividades, devendo amadurecer e evoluir para que se seja empreendedora, né? Isso se faz referência à empresa, para que ela tenha esses conjuntos, né, de atributos. Então, assim, quero entender de vocês, o que que vocês entendem? Bora, tô esperando vocês aqui, turma. Vamos lá. Ninguém vai se manifestar hoje? Como assim? Bom, Na aula ah, passada eles estavam tão animados. pois é. A Eu Andrea acho que eles colocou. gostaram mais de ti do que de mim. Não, é a chuva, é a chuva, é a chuva, é a chuva. Boa noite, É... professores. O meu chat ele não está pegando aqui. Tô Ah, tentando. não tá, Isaac, Então não tá pode falar no funcionando. microfone. Fala aí Ah, já. fiquei nervoso agora. Não, que é Acho isso, vamos lá. que, O que você acha que uma empresa precisa ter para dizer essa empresa é inovadora? O que você acha que ela precisa ter? acho que ela precisa promover um ambiente onde os funcionários se sintam seguros, né, para apresentar suas novas ideias e sem medo de sofrer algum tipo de retaliação, né, pela Aham. empresa. Ó, Acho que promover um ambiente, né, que o funcionário se sinta, digamos assim, seguro para poder expor suas ideias para a empresa. Não sei se você sabe, mas existe um estudo, existe uma pesquisa que fala exatamente sobre essa. A gente chama na literatura, acho que é de segurança psicológica. Por quê? O que que acontece, Isaac? Por exemplo, se nós trabalhamos em uma instituição e os funcionários dessa instituição, os colaboradores dessa instituição, às vezes eles têm ideias maravilhosas que vão tornar o produto ou o serviço daquela organização muito melhor do que já é. Só que eles têm medo, eles travam porque eles têm medo de serem levados na chacota, na brincadeira, ou então os seus chefes podem reprimi-lo, pode de alguma forma querer calar a sua boca, né? Então, essa segurança psicológica que você está falando, ela realmente está muito presente, ou deveria, né? Deveria se ter para que a tecnologia, perdão, para que a inovação ela aflorasse, porque se o indivíduo ele não tem digamos, essa abertura de se manifestar, às vezes a evolução, o pensamento inovador, ele vai ficar ali guardado no coração, na mente da pessoa, e a pessoa não vai se manifestar. Boa colocação, Isaac. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Agora sim, o povo está começando a participar. Obrigado, Isaac. Tu é de onde? Só para a gente saber. São Carlos. São Carlos, muito bem. A Andrea colocou aqui, ó, otimização nas rotinas de trabalho. Muito bem, processos bem definidos, né? É isso que ela está colocando aqui. O Cristiano colocou, é preciso enxergar soluções além dos paradigmas, além daquilo que já está estabelecido, né? Aquilo que já é rotina. A Karine colocou, quando eu aprendi aqui na minha cidade,
trouxe novas formas de pagamento. Além disso, né? Ou seja, o que a Karine está colocando é que a inovação traz uma nova forma de enxergar o mundo e o ambiente. Muito bem, Karine. O Calil chegou aqui agora. O Calil disse assim, ó, a empresa se torna inovadora na medida que ela faz a leitura das tendências de mercado, ou seja, para atuar de mercado e atua para segui-las, né, como uma solução mais adequada. Eu trouxe aqui, Calil, alguns passos, né? Alguns passos. Vou só ler aqui rapidamente, tá? Que está exatamente embasando essa tua fala, que diz assim, ó, quais são os passos para que uma empresa ela possa se tornar inovadora? Primeiro passo é aquele que você já colocou, né? É identificar quem são os seus clientes, o que o seu cliente deseja, né? O que ele anseia, o que ele está precisando. É o primeiro passo. O segundo passo para que uma empresa ela possa se tornar inovadora é identificar as oportunidades de inovação, seja de processo, seja de produto, seja de serviço, enfim. O terceiro passo é identificar aquilo que a Andrea está colocando, né? Atentar às necessidades do cliente. Com certeza, esse é o primeiro passo, tá, Andrea? Esse é o primeiro passo. O terceiro passo é você fazer o mapeamento dos seus recursos, né? Quais são os recursos que eu tenho? Quais são os recursos disponíveis na minha organização? E aqui os recursos, não entendam recursos somente financeiros, tá bom? Os recursos humanos, aquilo que o Isaac colocou ainda há pouco. Então, é um dos passos para que uma empresa se torne inovadora. É você reconhecer que dentro da organização você tem recursos. Recursos humanos, recursos materiais, recursos não materiais e assim sucessivamente. O quarto passo seria você escolher uma estratégia para aplicar a inovação, certo? O quinto passo seria escolher aquilo que a professora Fernanda já bem pontuou aqui. Qual ferramenta eu vou utilizar para que a minha empresa seja uma empresa de fato inovadora? E, por fim, o sexto passo, né? Você determinar um cronograma. Sabe? Desenhar mesmo, literalmente desenhar um cronograma. Não só um cronograma de atividades para que a sua empresa se torne inovadora, um cronograma de atividade e de responsabilidade também. Quem vai fazer o quê? Em que prazo vai fazer o quê, né? Aí você vai começar a fazer testes e você vai começar a aprender, você vai começar a melhorar, né? E se precisar, pedir ajuda, né? Pedir ajuda de uma assessoria, de alguém que, sei lá, conhece mais da área que você está querendo inovar dentro da sua organização. Daí o Calil, desculpa, o Calil, o Calil traz um exemplo, né? Algumas pessoas reclamam que o cliente não entra na loja. Outros analisam o cliente e criam estratégia para atraí-lo. Muito bem. Isso é um mecanismo, né? Está no primeiro passo que nós trouxemos aqui. Identificar, né, quais são os seus clientes, o que é que ele almeja, o que é que ele deseja. Tudo isso são formas de nós alcançarmos a inovação. Mas vale ressaltar que daqui a pouco nós vamos tratar sobre isso. A inovação ela não está somente em um processo. A inovação pode estar num processo, pode estar num produto, pode estar num serviço, pode estar... Enfim, e esses dias eu estava lendo um autor, e esse autor dizia assim, ó, é impossível, eu só não recordo o nome do autor, é impossível se falar em inovação e não se falar em tecnologia. Por quê? Porque na atualidade, olha só, pessoal, olha para mim aqui, ó, a tecnologia e a inovação, ó, elas caminham juntas, tá? É quase que impossível falar de inovação se nós não falarmos de tecnologia. Por isso é tão importante a gente estar, eu e o professor Fernando, tratando e ter na grade de vocês essa UC, tá bom? Essa unidade curricular, certo? Então, tecnologia e inovação caminham juntos, né? Aí aqui a Karine colocou, né? Eu fidelizava minhas clientes através de embalagens personalizadas. Ótimo. Excelente. E não só isso, trazendo bem mimos, né? Eu fazia uma ficha de cada cliente para identificar qual a necessidade de cada uma. Olha que legal. É o primeiro passo. Primeiro passo, Kaline. Conhecer os seus clientes e saber o que eles desejam e alcançar a mente e o coração deles, certo? Pessoal, obrigado pela interação de verdade. Estou feliz. Tivemos aqui várias participações e é muito legal quando a gente coloca essa interação e a gente casa essa teoria, né, do que eu falei, que a professora Fernanda está trazendo para nós, com a prática de vocês, e vocês conseguem enxergar que vocês estão caminhando junto, lado a lado,
com a teoria. E isso é maravilhoso, porque quando a gente traz a teoria, vocês vêm com a prática, daí os saberes, eles se complementam, se abraçam, e com certeza o conhecimento vai ser um conhecimento bem sólido, tá bom? Passo a palavra de novo aqui para a professora Fernanda, vamos dar sequência, senão a gente não vai conseguir apresentar tudo que tinha proposto para hoje. Mas obrigado pela participação, daqui a pouco a gente volta. Então, a gente vai passar um pouquinho mais Só sobre. uma pergunta aqui para a professora Fernanda, tá? O Josimar, ele pergunta aqui, professora Fernanda, Hum, as pessoas, né, os clientes no caso, você acha que eles compram por necessidade ou por desejo? os dois, os dois. Tem pessoas que compram muito por necessidade e tem pessoas que compram por desejo, né? Muitas pessoas chegam a comprar. Ah, tá, ele está afirmando. Oh, ele não Ah, está. entendi, não foi uma Não tá. pergunta, entendi. Os dois, né? Então eles compram por. Eu acho que muitas pessoas chegam a comprar mais por desejo do que por necessidade. Muitas pessoas, né? Porque tal pessoa tem tal coisa. Eu gero um desejo da pessoa de ter tal coisa, né? Muito hoje em dia a gente vê essa questão da internet, que tem tal pessoa que faz propaganda de tal coisa, né? E aí gera o desejo que no fim se torna uma necessidade, né? Aparentemente, eu tenho a necessidade de ter tal coisa que no começo era um desejo que alguém me criou efetivamente de ter uma coisa, né, que não era necessário. É verdade. Tem coisas que nós nem sabíamos que precisaríamos delas e hoje nós precisamos, né? Quem alguns anos atrás, é um exemplo bem esdrúxulo, diria, nossa, eu não consigo viver sem um air fry na vida, né? Sim. E isso hoje se tornou algo tão, digamos, tão necessário, especialmente para aquelas pessoas que são solteiras ou que não sabem cozinhar ou que, enfim, têm dificuldade, né? Assim, aquelas pessoas, né? Como eu. Eu não vou nem contar para eles, tá? Eu não vou contar para ninguém, pode ficar É tranquilo. melhor não. Não vou contar para ninguém. Fica em É, off, fica em off. mas assim, lá na minha casa, a gente são 4 pessoas e às vezes a namorada do meu irmão dorme lá em casa no final de semana. A gente também tem air fry, muita coisa a gente faz na air fry. Mas E como o colega colocou, Fernando, a gente nem sabia que precisava, não, então e era uma coisa criou-se. assim, não, mas assim, é uma coisa que facilita muito, né? Algo que assim, por que que a gente não faz no forno? É a mesma coisa, é igualzinho. Uhum. Só que a facilidade, a tecnologia, a inovação, ela, né, Então, tirou. de ter uma air fry, É, né? Hoje em a dia Luci- tem até forno Uhum. elétrico, né? Que é enfim, o forno que é a gás, né? E que tem air fry junto. Olha só, a Luciana levantou a mão. Luciana, abre o microfone aí, fala pra gente a sua visão, a sua expectativa, por gentileza. Tem como abrir o microfone aí? Já está aberto. É o Clóvis que vai Ah, o Cló. manifestar. Isso, Miguel. Não, eu estava pensando no que ela estava falando, que, na verdade, o marketing, a propaganda do produto gerou o desejo das pessoas Sim, de ter aquele produto. Foi isso que aumentou, digamos, explodiu o consumo, no caso, né? sim, sim. Muito bem, Clóvis, muito bem. Aí, ó, o Josimar colocou aqui, Clóvis, ele pontuou, ele concorda com essa sua fala quando ele diz assim, ó, é o trabalho do marketing, criar o desejo na pessoa, né? Então, o marketing está por trás de tudo isso. Inclusive, hoje já existe estudos de pessoas, aí já até se questiona a questão, até onde vai essa questão de conhecer os desejos das pessoas que já estão falando até no neuromarketing, de fazer pesquisas para tentar conhecer o que as pessoas estão pensando, o que elas sentem quando vem um comercial, quando vem uma publicidade, para que, com base nos resultados dessa pesquisa, se possa oferecer um produto que realmente seja um produto bem atrativo, certo? Com certeza, o que os colegas colocaram aí, tanto o Josimar como, desculpa, eu esqueci o nome Clóvis. o Clóvis, exatamente. Tanto o Josimar como o Clóvis, com certeza o marketing, digamos assim,
a mola propulsora que vai gerar esse desejo no indivíduo, né? Mas existe uma coisa na literatura que a gente chama, tipo assim, vou traduzir, o arrependimento. Não adianta o marketing, de repente, fazer uma excelente publicidade e vender milhões de smartphone se esse smartphone não prestar, se ele não funcionar. Então, ele tem que ser inovador. Essa inovação, ela tem que ser uma inovação que seja uma inovação, como que eu posso dizer, realmente percebida por aqueles usuários, certo? É isso que com certeza vai fazer toda a diferença. Trazendo de volta agora para o nosso assunto, né, e toda essa discussão é muito válida, é muito importante a gente trabalhar a inovação como uma constante na nossa empresa, porque se a gente só trabalhar a inovação momentânea, é perigosa, porque a gente pode cair na rotina e daqui a pouco não vender mais o nosso produto ou o nosso serviço, certo? O Anthony colocou aqui, o algoritmo hoje em dia nos enche de propaganda após uma simples pesquisa. É exatamente isso. A Apple é a campeã de criar desejo. Olha aqui, ó, concordo contigo, tá? Micro-ondas com airfry não é bom. É uma airfry maior que as básicas funcionam como um forno. Perde a ideia inicial da praticidade, demoram tanto quanto um forno. Aí isso é a visão da Rafaela. Rafaela, assim, ó, concordo contigo, a visão que você tem a respeito do micro-ondas e do air fry é uma visão, como que eu posso dizer, ah, a partir da sua vivência, né? E isso é interessante, porque trazendo para o contexto da aula, agora falando de inovação, não deixa de ser uma inovação, percebe? Agora, a questão da utilidade é que vai variar de indivíduo para indivíduo, certo? Mas é sim realmente uma inovação. Se funciona ou não, aí já é um juízo de valor de cada, digamos assim, de cada cliente, né? De cada usuário, tá certo? Mas, ó, concordo contigo, tá? Isso aqui com certeza fala de quem é uma exímia cozinheira. Obrigado pela Eu vou ficar participação, Rafa. quieta, vou ficar quieta. Fernanda, é Melhor, contigo né? agora. Melhor, né? Tá. Olha, eu não tô falando, ela colocou aqui, ó, já usei todos. Não tô te falando, ó. Isso é coisa de cozinheiro, ó. Tem gente aqui que não pode falar nada porque não sabe cozinhar. Mas assim, essas questões que a gente falou até agora, né, do marketing, para chegar a fazer o marketing, elas partem de uma inovação, né? O ponto inicial de chegar a gerar o desejo do consumidor precisa de uma inovação. Então, a inovação dentro da empresa, ela é essencial. Então, a inovação, ela parte, né, para a empresa ela ser inovadora, como o professor Marconde falou, ela precisa de decisões deliberadas feitas dentro da empresa para que ela melhore o seu desenvolvimento, explorando as oportunidades de mercado, né? Então, respondendo aos desafios do ambiente e do seu negócio também, tá? Então, essa empresa ela precisa estar disposta e aberta a essa mentalidade da mudança, investir na pesquisa e no desenvolvimento, não necessariamente ela, mas ela pode ter uma parte externa de pesquisa e desenvolvimento, como a gente vai ver os dois tipos de inovação aberta ou inovação fechada. Escutar o seu cliente é importante para entender o que ele precisa, tá? E estar disposta também a essas novas abordagens, né, que a inovação vai trazer. Então, a inovação, ela não trata somente de ter boas ideias, mas também para implementá-las de forma eficiente e eficaz. Então, com o tempo, né, essa mentalidade inovativa, de ter as inovações constantes, elas passam a contribuir para um ambiente de criação dinâmico e eficaz e capaz, né, de fazer com que as pessoas se adaptem a essa mudança do mercado e às novas tecnologias, garantindo que a empresa tenha um crescimento e uma sustentabilidade a longo prazo. Então, uma empresa, né, elas podem melhorar o seu desempenho por meio da inovação de várias maneiras, né?
Então, elas podem aumentar a sua capacidade de inovar, proporcionar os melhoramentos nos processos de produção, que permitem o desenvolvimento de produtos e novas práticas organizacionais, ou até a melhoria na capacidade empresarial de adquirir e criar novos conhecimentos. Então, ela precisa se adaptar às necessidades do consumidor e às condições do mercado para que isso ocorra. Então, a inovação é a ferramenta que ela vai utilizar para que isso possa acontecer, tá? E isso vai fazer com que ela se torne mais valorosa, crie mais valor para o seu cliente e ela possa se tornar mais competitiva, tá? Passando para as nossas. Eu não sei por que não. Agora passou. Tá? E por que que essa inovação é tão importante, tá? Por que que ela. Eu acho que eu passei 2 slides, porque tem essa parte do cliente, tá? Eu sabia que é importante essa parte do cliente. Essa inovação, ela exige um investimento. Então, é preciso que os clientes estejam aptos a pagarem pelo uso desses benefícios, né? Benefícios, o que que é? Essas inovações, dos produtos e dos serviços que a empresa vai oferecer. Por que que, o que que essa inovação gera, né? Ela precisa de um desenvolvimento dessa inovação, precisa de um estudo, né? E uma solução para esses novos produtos, serviços, né? Para poder ter esse desenvolvimento. E a empresa ela precisa recuperar muitas vezes esses custos que se tem com pesquisa, desenvolvimentos, testes, e para isso ela precisa ter clientes que estejam dispostos a pagarem, né, por esses custos, né, e validar essa proposta que tem esse valor, tá? Então, esse pagamento também assegura a sustentabilidade financeira da empresa. O que que é a sustentabilidade financeira? Que a empresa tem um retorno do investimento que ela fez, né, para desenvolver essa inovação. Não necessariamente é um processo tão complexo, né, que se tenha um processo tão grandioso, que às vezes se tem uma empresa pequena, né, mas ela leva um tempo, ela precisa que um funcionário, que uma pessoa dedique um tempo. E isso tudo é um custo, né, para aquela empresa. Então, esse custo precisa ser pago de alguma forma. Então, ela vai repassar para o produto final aquele custo. Então, aquele custo, né, com a inovação, precisa gerar lucro para que ela possa reinvestir e gerar novas inovações, né? Então, o cliente ele precisa reconhecer o valor que aquela inovação está gerando para ele e está disposto a pagar por ele, por aquele, né, por aquela inovação. E isso diferencia a empresa dentro do mercado e gera uma vantagem competitiva, né? Alguém falou ali recentemente sobre a Apple, né? A Apple, ela é uma grande geradora de inovações. Por quê? Ela sempre faz alguma modificação, por mais pequena que seja, ela sempre gera alguma inovação dentro do telefone, dentro do computador, no fone de ouvido, e isso faz com que o cliente identifique o valor e esteja, né, apto a pagar por aquela inovação. Existem pessoas que trocam de telefone todo ano e pagam por aquela inovação para poder trocar de telefone, ter o telefone mais novo, ter o telefone mais atualizado, ter o telefone que é o mais moderno que está no mercado, né? Então, tratando-se de inovação e tecnologia, precisa ainda se observar a conservação dos insumos, né? O que que é os insumos? A parte, né, de produtos efetivamente, o que eu vou usar para produzir aqueles produtos. Eliminar, reduzir e reciclar, né? Assim, a intensidade dos recursos. O que que eu quero dizer aqui? Aquela questão da sustentabilidade, né? Também pensar na inovação e tecnologia, mas também pensar na parte sustentável,
que é algo que a gente vem vendo muito hoje em dia, né? Pensar na sustentabilidade, inovação e tecnologia é algo que se gera muitas vezes um consumo exagerado, que até foi interessante que vocês trouxeram um pouco mais sobre o consumo e necessidade, o que que se tem, né? O consumo exagerado é algo que é característico muitas vezes da inovação, mas a gente precisa também pensar nessa questão de até que ponto a inovação vai gerar um consumo exagerado e essa necessidade dentro, né, do mercado, tá? Algum comentário, professor? Somente aqui a Luciana colocou, olha só, as pesquisas também contribuem para o conhecimento do mercado. Por exemplo, produtos alimentícios voltados para o público infantil tendem a ser mais doces e coloridos, enquanto que para o público adulto geralmente é menos doce com mais cores brandas. Conhecimento do mercado e investimento de marketing direcionado, com certeza, né? Muito boa colocação aqui da Luciana. Bem colocado. A inovação ela parte da premissa de conhecer, de identificar o cliente, né? Então, tudo isso vai ser dito e pontuado pelas pesquisas, né? As empresas, elas investem alto, aquelas que podem, né? Para inovar, tem que saber em que, né? Vai inovar. E as pesquisas é que vão dizer isso, né? Qual a cor, qual a tendência, o que que as pessoas esperam. Então, não adianta só inovar por inovar. Tem que inovar, mas com o pé no chão, sabendo das oportunidades, né? Quais oportunidades estão abertas para que a organização possa, de fato, levar para o mercado algo que seja revolucionário, que seja inovador, seja em forma de produto, seja em forma de serviço, seja em forma de processo. Isso daí, a inovação alcança, abarca todas essas variáveis, né? Então, vamos entender por que que a inovação é tão importante. Se ainda não ficou muito claro, agora a gente vai entender efetivamente por que que essa inovação, né, é tão importante dentro do empreendedorismo e dentro das empresas, né? Ela estabelece alianças estratégicas para a cooperação entre instituições científicas e tecnológicas. O que que isso quer dizer? É que a empresa, né, pode fazer alianças com instituições para fazer pesquisas, para poder trazer essas inovações para dentro dela, tá? Compartilhar a infraestrutura e a incubação de empresas. Então, às vezes, trazer ideias de empresas que estão incubadas para poder trazer essas inovações, autorizar a incubação de empresas em espaços públicos, compartilhando a infraestrutura, equipamentos, recursos humanos, públicos e privados para o desenvolvimento tecnológico e a geração de processos e produtos. Isso pode fazer, né, a empresa criar uma empresa nova e fazer a incubação dessa empresa, né, até incubadoras, como a gente tem visto muito hoje em dia, facilitar a transferência de tecnologia, fomentar o setor produtivo, né, ter a criação de novas tecnologias, tá? Proporcionar a construção de empresas inovadoras e apoiar a criação de micro e pequenas empresas. Então, a inovação ela é essencial para que as empresas elas se mantenham competitivas, né? E ela permite a diferenciação em relação aos concorrentes, oferecendo produtos, serviços e processos que possam atender à necessidade dos consumidores. Então, ela impulsiona também a eficiência interna, né? Como a gente viu, pode trazer a criação de novas empresas, proporcionar, fomentar o setor produtivo também, a maior rentabilidade da empresa, o crescimento sustentável da empresa, abrir novas portas, novas fontes de renda, novos modelos de negócios, né? Então, ela também pode, além disso, atrair novos talentos para dentro dela. Por quê? Porque quanto mais necessidade de inovação se tem dentro da empresa, mais gente eu preciso para poder ter a inovação dentro dela. Então, ela contribui para essa atração de talentos, vai fazer com que eu tenha novas ideias para poder alimentar a empresa a longo prazo, né, com essa inovação.
Então, agora a gente vai partir para a parte dos tipos de inovação, que eu vou precisar bastante da ajuda de vocês, porque eu quero que vocês tragam alguns exemplos na hora para ver se eu entendi, se vocês entenderam o que é cada um dos tipos de inovação. Então, vou precisar da ajuda também do professor Marconde, para ele ver ali no chat se vocês entenderam o que é cada tipo de inovação. Então, aqui a gente traz para vocês 4 tipos de inovação, que é a inovação do produto, inovação de processos, inovação de mercado e inovação organizacional. Alguém levantou a mão, eu vi aqui, professor? Não, não. Tá bom. Não? Ok, aqui. Tá. Vamos seguir. Então, vamos lá. Então, o primeiro tipo de inovação é a inovação de produtos, tá? A inovação de produtos é aquele tipo de inovação que, que se cria um novo produto ou serviço tangível ou intangível. O que é algo tangível, tá? É algo que se pega, tá? O tangível é algo que efetivamente se pega, né? O produto, né? O tangível, o que seria? É um celular, por exemplo. Ou o intangível, eu vou criar um software, né? Pode ser um serviço, eu vou criar, vender a licença de um software, né? Isso que seria a diferença. Então, o produto, a inovação por produto se refere a o desenvolvimento do produto ou a melhoria significativa num produto já existente, visando, né? Isso, por produto, vocês podem entender produto ou serviço, tá? Visando atender a melhor necessidade do mercado e aumentar a competitividade da empresa. Então, essa inovação, ela pode envolver, por exemplo, uma mudança no design, na funcionalidade, na tecnologia utilizada ou até um produto novo apresentado ao consumidor. Então, a inovação do produto, ela é a principal inovação que se tem dentro das empresas e dentro do empreendedorismo. Então, ela busca atender o mercado, atrair novos clientes e fidelizar os clientes já existentes, tá? E esse tipo de inovação, ele geralmente, né, envolve um processo de desenvolvimento bastante longo. Então, agora eu queria que vocês trouxessem no chat exemplos de inovação de produto ou de serviço, tá? Vamos lá, pessoas, agora é o momento. Enviem exemplos agora de produtos ou de serviços que vocês entendem que inovaram. Mas aí vocês justificam, né? Preferencialmente na área de tecnologia, né? Na área de vocês, desenvolvimento de sistemas. Muito bem, Calil já colocou aqui. O iFood inovou com certeza na forma de pedir refeição, comida, né? Isaac vai abrir o microfone. Isaac, fala para a gente aí mais uma vez. Me dá exemplo aí de produtos ou de serviço. O Calil já trouxe aqui um exemplo de serviço, né? A Andrea colocou aqui outro questão questão do robô de limpeza, muito bem. A Kaline traz aqui o celular. E o Guilherme colocou a Uber. Na tua visão, quais são as empresas ou quais são os produtos ou serviços que trouxeram uma inovação para a atualidade? Inovação de produto, eu concordo com o colega do celular, mas da Apple, né? O iPhone, que em 2007 substituiu o teclado pela tela sensível, né? O toque. Isso aí, Ótimo. para a época, 2007, foi nem eu imaginava que seria possível um dia. Você conseguir apenas tocar na tela e digitar, né? Sem ter um teclado. Touchscreen. Então, seria um exemplo de inovação de produto, né? Que eu estava pensando aqui. E vamos lá, já que a gente tá falando, eu vou te dar uma ideia de inovação de serviço, Isaac. Eu vou assinar aqui rapidinho, eu já retorno. Tranquilo. Vou dar uma ideia, eu acho que a mais palpável possível. Eu estou aqui com vocês, a professora Fernanda está aqui com vocês. Alguns anos atrás, pessoas, nós nunca imaginaríamos uma prestação de serviço da forma que nós estamos fazendo aqui. Nós não tínhamos
E se tínhamos, era muito limitado, tecnologia para isso. E isso, para mim, foi uma das maiores inovações que nós tivemos na área da educação, né? A possibilidade de estarmos aqui em Floripa e vocês em diferentes lugares do nosso estado, aprendendo, enfim, né? Eu oriento uma moça do Rio de Janeiro, ela faz pós-graduação aqui. E onde que nós imaginaríamos que isso poderia acontecer, né, na educação? Para mim, esse é um dos grandes exemplos. Eu vou continuar aqui os exemplos. O Anthony colocou, né, o Sem Parar para uso dos pedágios, um serviço maravilhoso, maravilhoso, nos poupa tempo, nos economiza, né, especialmente para os ansiosos, para os impacientes. Presente, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A Andrea colocou: relógio de ponto digital, agora são utilizados até com geolocalização. Perfeito, muito bem. Um produto maravilhoso. Deixa eu ver o que mais aqui. O Cristiano colocou fone de ouvido com condução óssea. Esse eu não conheço. Conhece, Fernanda? Sim, é que em vez de ficar dentro do ouvido, ele conduz direto para o cérebro, ele não conduz pelo ouvido, pelo Meu que eu sei. Jesus. Eu tô com medo disso já. Essa eu não conhecia, ô Cristiano. Esse é muito tecnológico, né? Eu já tô com vergonha, já não tô tão tecnológico assim. Os carros É, elétricos, muito quem que bom, falou foi o foi Cristiano. o Cristiano, né? Aham. O Cristiano vai explicar melhor ali. Explica melhor no chat para o Marconde ele disse que Esse eu na não verdade conhecia, nem é de Cristiano. ouvido, mas tem se falado assim. O Cristiano vai explicar melhor ali para ti no chat, aí Na tu verdade, nem é entende de ouvido, melhor. mas tem se falado assim. Ok, ok. Eu vou pesquisar, prometo. Essa eu não conhecia. Isso é muito importante, né? Os carros elétricos, como o Clóvis está colocando aqui, excelente. E não só a questão, Clóvis, do carro elétrico, mas ele está associado à questão da sustentabilidade, né? Aí se questiona essa questão da sustentabilidade dos carros elétricos, mas em que pese o discurso é sustentabilidade, inovação, enfim, né? A telemedicina. Calil, excelente exemplo. Excelente Uhum. exemplo. Hoje já se faz consultas com psiquiatra, com psicólogo, tudo de forma online, né? Tudo de forma online. Eu vi uma matéria esses dias que no Japão eles já estão fazendo testes para que robôs substituam médicos humanos. Isso é assustador, né? Isso é assustador. A IA já vai ter uma predisposição para o que a pessoa falar, ela já vai solicitar os devidos exames, porque dentro da inteligência artificial já se tem digamos assim, uma noção do que a pessoa pode estar desenvolvendo no seu corpo. Isso para nós ainda estou falando assim, para nós meros mortais, né? Eu, no caso, é assustador, né? Mas isso é uma inovação com certeza digna de, de ser chamada, de se chamar a atenção para ela. Deixa eu ver o que é mais aqui. O cartão de Professor crédito. Opa, meu amigo, pode Cristiano, falar. é só para Cristiano, explicar o negócio da condução óssea, né? eu quero. Eles chamam fone de ouvido, mas na verdade não é de ouvido. Ele encosta aqui, assim, ao lado, nesse ossinho daqui. É uma armação que fica aqui Uhum. e segura aqui por trás e você escuta por esse osso aqui. Ele vai direto para o cérebro. Então você pode até dirigir carro porque você vai estar escutando pelo ouvido e escutando pelo fone de ouvido ao mesmo tempo. Eu estou com medo disso já. Eu recebi hoje no Mercado Livre, recebi baratinho, inclusive. Cristiano, tu já pediu o teu, homem? Já, e tem óculos também, né? Você pode botar o óculos que Sim. a haste do óculos já serve de fone de ouvido também, de fone de condução óssea. Rapaz. Isso aí. Olha, a Karine, eu acho que eu sou um atrasado mesmo aqui. A Karine está dizendo que também Depois já tem vocês só. mandam o link ali pra gente no chat do Moodle, que a Eu gente quer quero ver. comprar o fone. Obrigado, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Assim, eu fico feliz porque essa interação ela é maravilhosa. Essa troca de informações, pessoal, vocês não têm noção como enriquece a nossa aula. Não só
aos colegas, mas a nós como professores, vocês trazendo esse conhecimento de vocês, nossa, é Não, e a sério, gente aprende também, né? é Tem o que eu estou coisas que a dizendo, gente é isso, é uma troca de experiência, né? É uma troca de experiência. Eu não conhecia essa tecnologia, com certeza, saindo daqui, eu já vou fazer uma pesquisa sobre, né? Mas eu fico feliz. Obrigado pela contribuição. Olha aí, o Calil tá falando já aqui. Opa, que legal, Cristiano. Tá vendo? Ó, Cristiano já tem as fontes aí. Professora, vamos dar sequência, senão não vai dar É, tempo. eu deixei aqui um exemplo, como vocês trouxeram vários, quem for acessar os slides, tem aqui um exemplo de inovação de produto, tá? É, até eu esqueci, a gente esqueceu de dizer para eles, professor, que os slides a gente deixou disponível ali no material complementar, tá? A gente vai sempre deixar os slides disponível no material complementar para vocês, tá? E a gravação também a gente vai deixar disponível para vocês, assim que ela estiver disponível para a gente já deixa ela disponível para vocês, tá? Agora, em seguida, a gente vai falar sobre a inovação de processos, tá? Ela é um pouquinho diferente da inovação de produtos, porque ela está ligada à inovação de procedimentos, procedimentos dentro da empresa, dentro do empreendedorismo, né? Então, ela está ligada à elaboração de serviços, atendimento a usuários, com a implementação de um método de produção, a distribuição de um novo ou melhorado serviço, produto, incluindo mudanças técnicas, equipamentos, softwares novos ou melhorando atividades auxiliares de suporte. Então, esse tipo de inovação, né, ele está ligado, né, à melhoria na implementação nos processos internos da empresa, com o objetivo de melhorar a eficácia e reduzir, por exemplo, custos, ou melhorar a qualidade, ou até gerar uma vantagem competitiva dentro da organização, né? Ao contrário da inovação do produto, que foca, né, em criar um produto ou serviço ou melhoria de algo já existente, a inovação do processo, ela foca na forma como produzir, distribuir ou gerenciar esses produtos ou serviços, né? Ela forma na forma como fazer, né? Então, a inovação por processos, ela envolve a aplicação de novas tecnologias e abordagens para melhorar a eficácia, reduzir custos, né, e aumentar a qualidade nas operações dentro da empresa. Então, ela é essencial para manter e aumentar a competitividade das empresas, né, de forma a reduzir custos e aumentar a eficiência e melhorar a qualidade. Também ela pode abranger a, a adoção de novas tecnologias, tá? Para essa empresa. Também a adoção de novos métodos de gestão e também auxiliar na sustentabilidade. Por exemplo, às vezes eu sou uma empresa que não tem a sustentabilidade atrelada, e aí eu vou implementar um processo produtivo que agora tem uma sustentabilidade dentro desse processo, né? Então, isso vai fazer com que se tenham novas práticas dentro dessa organização. Então, esse é um pouquinho mais difícil de vocês pensarem, mas eu quero que vocês tragam agora exemplos de inovação de processos, tá? Vamos lá, professor. Vamos ver Vamos lá, se eles pessoas. conseguem trazer alguns exemplos. Não esquecendo que os processos são mais internos, né? Isso. Mais relacionados à intra-organizacional. É, o que a É, empresa vai fazer para ter aquele produto, sim, serviço entregue para o seu cliente, tá? Isso bora não lá. quer dizer que E esses seja produtos, necessariamente. isso que não vai aparecer para o Sim, cliente o que está sendo exatamente. feito, né? Mas é um processo, né? Eu acho que Isso, vamos aguardar aqui, ver se eles lembram isso. Vamos ver o que que eles. sei que uma empresa coloca em um rótulo que um produto é embalado sem uso de mãos das pessoas. Ou seja, o processo fabril daquele produto tem uma inovação e essa inovação é tão grande que o uso é apenas de máquinas e não de seres humanos. Muito bem. É uma inovação Uhum. sim, dentro do processo, é uma inovação de processo.
Automatização de robôs na produção de veículos. O Clóvis está colocando aqui. Exatamente. Muito Uhum. bem, muito bem. Perfeito. São dois É. exemplos aqui bem práticos Isso, do que seria inovação de processo. A biblioteca virtual, a Karine está colocando aqui. sim, Muito bem. também. O Kaidler, né? Muito bem, muito bem. Mais, bora lá. Quem Vamos ver mais se mais lembra de um alguém lembra de mais processo algum. aí? Senão eu vou trazer um bem prático que eu acho que todo mundo conhece e às vezes não lembra. Integração de logística reversa. Logística reversa é maravilhosa. Muito bem. Muito bem mesmo. Uhum. Bom exemplo, bom exemplo. O Josimar, esse foi o exemplo do Hilário. O Josimar colocou aqui, ó, fábricas da Amazon, muitos robôs nos processos. Muito bom. O Cristiano está colocando o próprio ensino à distância, incrementado aqui em muitas instituições. O IFSC é uma delas, né? Muito bem. Bom, pessoal, excelente, excelente. Todos os exemplos aí estão bem dentro daquilo que a professora está colocando, inovação dos processos, dos procedimentos dentro da organização que vão redundar em um produto entregue aos clientes, tá? Ele é interno, mas não necessariamente ele precisa ser fechado, ou o cliente final não vai enxergar isso, ele até consegue enxergar, né? Mas não é tão palpável como efetivamente acontece quando a inovação é no produto. Muito bem. O ensino à distância, a fábrica da Amazon com o uso de robôs, integração através da logística reversa, biblioteca virtual, a automatização de robôs na produção de veículos, enfim, e processos fabris que não se usam mão de obra humana. Basicamente foram esses os colegas que contribuíram. Professora Fernanda, qual era o exemplo que você falou que ia passar para a gente, aí que todo mundo conhece? Então, aqui, ó, assim, é muito utilizado na área da tecnologia, que é o Scrum, né? Uhum. Que é uma metodologia ágil. Então, ele foca, né, na elaboração e na flexibilidade incremental de processos. Então, vai se fazendo entregas sucessivas e, ao final, se tem o objeto final, né, que é o software completo. Então, ele tem um papel, né, dentro do desenvolvimento de software que é fundamental, né, para o desenvolvimento de software. Então, é algo que, se vocês não viram ainda, provavelmente, quando vocês atuarem no mercado, vocês vão ver provavelmente. Então, é algo que a gente vai ter um pouquinho mais para frente uma parte sobre desenvolvimento de projetos, né? Uhum. Então, é importante que vocês se atentem, né, a essa ferramenta, que é uma ferramenta bem importante para a parte do desenvolvimento de software. A gente conhece também, na verdade, o Scrum é um framework. É como se fosse um mapa, dos processos que aquilo dali vai ajudar no final para a elaboração do produto. É bem aquilo que a professora Fernanda estava colocando. Daí, deixa eu ver o que mais aqui. A Rafaela colocou aqui, ó, os processos utilizados para otimizar a entrega de produtos comprados virtualmente. Ou seja, hoje, com a ascensão da internet e da tecnologia, você consegue fazer compras 100% de forma digital e o produto consegue chegar na tua casa. Você envia os seus dados tudo de forma online e vai para um banco de dados e, de repente, por exemplo, aqui nós temos o distribuidor do Mercado Livre, lá eles encaminham para a tua casa. Então, todo o processo é 100% virtual. Muito bem, excelente exemplo aqui da Rafaela, certo? Isso. O que Vamos antes, seguir, professor. que antes era feito de forma, digamos assim, não virtual, hoje 100% virtual. Muito bem, sigamos. Porque a gente Inovações. tem algumas coisas, senão não vai dar tempo para a Não vai dar gente tempo. Vamos finalizar. lá. Vamos lá. Além da inovação para o processo, é, temos a inovação de mercado, né? Então, o que é a inovação de mercado? Ela se relaciona com formas e descobertas que se tem dentro de mercados. Então, mudança no comportamento da organização no mercado que ela já está, ou até
implementação de novos mercados, ou seja, eu vou tentar conquistar novos mercados, tá? Então, ela pode fazer mudança na concepção do produto, uma nova forma, por exemplo, uma embalagem, um novo posicionamento do produto, uma nova forma de promoção, uma nova fixação de preços. Eu vou fazer um preço mais barato para o meu produto, tá? Eu vou fazer uma exploração de novos segmentos, por exemplo, eu tinha produtos só voltados para mulheres, agora eu vou começar a voltar produtos mais para homens, tá? Isso é algo que a empresa vai se posicionar dentro do mercado, tá? Também eu posso fazer novas buscas geográficas, demográficas. Dentro do desenvolvimento de software, isso é um pouco menos palpável, né? Um pouco menos que a gente não consegue enxergar tanto, mas em empresas efetivamente que se tem produto, é mais fácil da gente conseguir enxergar, tá? Então, se busca identificar essas novas oportunidades de negócio, como é que eu posso desenvolver novas formas de mercados que ainda não são atendidos pela minha empresa ou empreendimentos que eu posso atender e diferenciar, né, a minha empresa, que eu posso conquistar e inovar e diferenciar para tornar a minha empresa mais competitiva, novos nichos de mercado, tá? Professora, olha só, como exemplo, para a gente ganhar tempo e de repente não abrir para os colegas, porque a gente vai fazer uma atividade ainda, eu só quero citar aqui o exemplo da Cacau Show, né? Saiu aqui no G1 que diz assim, ó, a marca de chocolates Cacau Show anunciou a compra de todas as marcas de ativos do grupo Play Center, ou seja, pioneiro no setor de parques de diversão. Cacau Show, que trabalha, vocês sabem disso, com produtos alimentícios, ela está inovando e agora vai atuar na área sei lá, de parque de diversão. Então, isso não deixa de ser uma inovação. Ela inovou, tá focando agora para além de produtos alimentícios, para produtos que levam para o entretenimento. Ela vem atuando há algum tempo, né? Vem tentando atuar. Ela criou, acho que um parque de diversão, acho que um tempo atrás, e acho que agora ela vem tentando inovar mais nessa questão e tentando atuar. Então, eu trouxe como inovação de mercado para vocês aqui. Não sei se vocês quiserem trazer no chat, talvez o professor Marconde possa ler rapidamente depois, mas eu vou trazer a inovação de mercado que eu tinha trago para vocês. A oferta de um serviço existente, né? Uma nova área, como, por exemplo, o Spotify. Então, o Spotify, ele transformou a forma como se consome música. Então, música na internet, né? Então, ele traz uma plataforma de streaming, né? Que se consome música sobre demanda, sem precisar baixar os arquivos. Então, a gente consegue consumir a música pela internet sem precisar comprar CD, sem precisar fazer download, que era o que a gente fazia antigamente, tá? E hoje em dia até tem essa modificação de, por exemplo, podcast, né? Então, o Spotify teve algumas modificações e ainda tem algumas outras modificações, como, por exemplo, os vários tipos de assinatura que ele oferece dentro do mercado dele, tá? A Karine colocou aqui a Amazon, você compra, ela te dá 3 meses de Amazon Music grátis, além de fazer uma entrega de forma rápida. Muito bem. O Airbnb, a transformação de propriedades comuns em acomodações para viajantes, colocou aqui o Hilário. E o Clóvis colocou aqui o que já é tradição no Brasil, né? Que é, digamos assim, uma cópia do que acontece em outro país, a Black Friday. Muito bem. Uhum. São várias inovações que a gente teve realmente dentro do nosso mercado, né? Então, a gente vai agora para a inovação organizacional. Ela tem relação com a introdução de novas técnicas de planejamento ou ferramentas no ambiente organizacional. Então, ela pode advir da implementação de novo método e nas práticas de negócio dentro da empresa, na organização do seu negócio de trabalho e nas relações externas. Então, ela
melhora o método de produção, evitando possíveis falhas, como novos sistemas logísticos de produção, novos sistemas de informação baseados em software ou equipamentos. Então, elas estão, né, esse tipo de inovação organizacional, ele está ligado à estrutura da empresa, formas de gestão, cultura e eficiência organizacional. Então, novos modelos de negócio, adoção de tecnologias para poder otimizar processos internos da organização. São inovações que geralmente, né, elas não aparecem para as pessoas de fora, tá? Então, são processos que, ao longo prazo, eles geram competitividade para a empresa, né, para o empreendimento, mas num curto prazo, eles geralmente não refletem no produto final, né? Não geram uma coisa, algo para o cliente mais palpável, tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo que é a implementação do trabalho remoto e da colaboração em nuvem, por consequência. O que isso trouxe de inovação? O trabalho remoto fez com que se tivesse uma produtividade maior e se tivesse um ambiente de trabalho um pouco mais saudável. Isso faz com que se possa ter várias consequências, né, dentro das organizações, das empresas. Se possa ter mais inovações, atrair novos talentos, otimizar os processos, né, aumentar a produtividade, colaboração, né, em tempo real, tornar o desenvolvimento, né, de produtos, serviços e até o desenvolvimento da organizacional mais dinâmico e rápido. E isso não vai, num primeiro momento, ser mostrado para o cliente, né, para a pessoa que compra esse produto ou serviço daquela organização. Então, isso vai ser refletido efetivamente a longo prazo e não a um curto prazo, né? O que seria um longo prazo e curto prazo que eu falo, né? O longo prazo seria em torno de 3 a 5 anos, que vai tornar a empresa mais dinâmica, mais efetivamente inovadora, né? Até mais competitiva dentro do mercado. E o curto prazo seriam mais os outros 3 tipos de inovação que a gente viu. Professor, quer comentar alguma coisa sobre a inovação organizacional? Não, eu tô olhando aqui, estou monitorando o nosso tempo, que a gente ainda tem que fazer. Hoje vai ter que fazer o Kahoot dessa aula, pelo Tem que amor de fazer Deus, um porque a aula milagre, um tá. milagre aqui. Mas ainda temos ainda Mas 15 minutos, 16 minutinhos, vai dar, eu vai dar, penso vai que dar, dá, vai dar vai dar. tempo. Vamos lá. Então, a gestão da inovação, ela tem 3 objetivos principais: pensar, desenvolver, testar, validar e ofertar novos produtos com focos na inovação. Então, ela tem nesse primeiro ponto, né, desenvolver, né, produtos e serviços inovadores. Então, ela visa, né, atender às necessidades do mercado e se destacar pela criatividade e diferenciação. Então, o foco, né, nesse primeiro objetivo está em desenvolver soluções inovadoras que tragam valores para os consumidores, mantendo também a empresa competitiva. Quer falar alguma coisa, professor? É que aqui o Cristiano perguntou, né? Que tipo de inovação seria, na sua visão, aí, as moedas, né? Que tipo de inovação você acha que seriam essas? Para mim, na minha visão, seria um produto, porque a gente está comprando alguma coisa, né? Sim, perfeito, concordo Não plenamente. sei se estou certa. Posso Não, estar errada. mas é um produto, Para né? mim é um produto. A gente está comprando um produto, né? Porque Vamos ele lá. é um investimento, né? Que a gente faz em algo, um ativo, um produto. Certo. Então, vamos lá. O segundo ponto, adotar novos processos e
novos processos internos ou aperfeiçoar os existentes, buscando maior qualidade, agilidade e otimização de recursos. Então, nesse sentido, né, se busca incluir uma maior eficiência operacional, a redução de custos e maximização da produtividade, o que contribui para a rentabilidade e a sustentabilidade da empresa. Por último, né, o terceiro objetivo principal da gestão da inovação é fortalecer a cultura, né, organizacional, tornando-a mais inovadora e preparada para as exigências do mercado, né? E o que isso quer dizer, né? Fortalecer essa cultura da empresa cria um ambiente favorável para a criatividade, colaboração e adaptação contínua a essa inovação. Então, ela é essencial para que a empresa consiga navegar por essa inovação, né? E esses mercados e demandas novas que vão ser necessários para a inovação, tá? Professora, só que complementando aquele questionamento do colega, acho que foi do Cristiano, ele colocou de mercado, né, interrogação. Nesse caso, a gente consegue enxergar que é de produto de mercado, porque automaticamente, quando ele está criando um produto novo, está inovando, está alcançando um mercado novo também. Então, existe aqui o que a gente chama de interseccionalidade, ou seja, de um cruzamento aqui de inovação, e esse cruzamento de inovação vai redundar em um produto novo. E está tudo bem, não necessariamente uma organização ela vai inovar especificamente só num produto, ela pode inovar em um produto e um mercado de forma simultânea e está tudo bem, né? É isso. Vamos seguir. Então, como é que se faz essa inovação, né? Num primeiro momento, se inclui a inovação na estratégia organizacional para que essa inovação ela esteja efetivamente dentro da empresa. Então, isso vai definir que a empresa é claramente inovadora e ela vai conseguir fazer com que a organização esteja aos poucos permeando permeando e alcançando a organização como um todo. Então, ela vai alinhar os seus objetivos estratégicos e conseguir criar um caminho claro para poder chegar a ser uma empresa inovadora. Disseminar o conceito de inovação para poder entender o que é inovação efetivamente, aprimoramento contínuo da tarefa, que vai fazer com que ela fortaleça, né, essa inovação, né, dentro da instituição, dentro dela, né, dentro da empresa, explorar os conhecimentos para poder desenvolver a inovação e aplicá-la, mensurar os resultados. Então, é importante também ver o quanto essa inovação está influenciando e o quanto essa inovação, essa geração de ideias inovadoras, ela tem progresso dentro das metas que foram inicialmente elaboradas, e aprender que a inovação pode e deve ser organizada como um processo sistemático, né? A gente tinha falado lá no começo que a inovação ela deve sempre ser contínua. Então, ela sempre precisa estar sempre incluída como um todo dentro da organização e ser continuada. Então, é por isso que ela precisa estar inclusa dentro da estratégia da organização, ser sempre fortalecida, estar dentro ser um conceito divulgado dentro da organização, ter esse aprimoramento contínuo e ser sempre reforçado dentro do empreendimento, tá? E o que o empreendedorismo tem a ver com inovação, tá? A gente chegou no momento crucial, né? O empreendedorismo e a inovação são muito mais do que técnicas e conjuntos, né? Eles são conceitos fundamentais para o sucesso da empresa e o mercado atualmente dinâmico e muito competitivo. Então, eles são dois elementos que eles geram atributos estratégicos e essenciais para essa empresa que pretende se destacar, crescer e se manter relevantes a longo prazo.
A inovação, ela vai muito além do desenvolvimento de produtos e tecnologias, né? Como a gente já viu, ela pode envolver outras questões, né, dentro da empresa. Então, ela envolve a capacidade de pensar de maneira criativa e maneira disruptiva para criar melhores soluções para poder atender a necessidade do consumidor e melhorar e agir de novas formas e melhorar ideias e produtos que já existem dentro delas. Então, a inovação está presente em processos, modelos de negócios e também nos produtos, tá? E também na forma como a empresa interage com os mercados e com os clientes, tá? E ela é essencial para que a empresa consiga interagir nesse ambiente com inúmeros concorrentes e também com produtos novos, né? Como muitos de vocês falaram, produtos novos a todos os instantes. Então, esse consumo que a gente vê exagerado, exacerbado a toda hora, a gente precisa da inovação para fazer com que se tenha uma empresa competitiva, tá? Então, aqui a gente vai entender o que é a diferença entre inovação aberta e inovação fechada. Então, a inovação aberta, ela é um modelo, né, de inovação no qual as organizações utilizam ideias, tecnologias e recursos externos, que vai além do que ela possui internamente, tá? Para poder desenvolver todas aquelas inovações que a gente viu anteriormente, produtos, serviços e processos, ao invés de depender exclusivamente dos seus próprios laboratórios e da sua própria equipe de pesquisa, buscando, por exemplo, empresas ou até instituições, organizações, universidades e até, em alguns momentos, concorrentes, para poder ter um fluxo maior de conhecimento e soluções inovadoras para poder ter essa inovação, tá? Então, os princípios que se tem na inovação aberta é o quê? Abertura para outras culturas, empresas, mindsets e conexões, colaboração com outras iniciativas e se abrir a ajudar, né, para outras companhias, não focar somente no time interno e olhar para tudo e se conectar, né, com tudo que se tem ao redor de si, tá? Os benefícios, né, que são a parte principal aqui, reduzir o tempo entre desenvolvimento e comercialização, criar novos mercados, diminuir o custos em diversas etapas, aumentar a possibilidade de aprovação do produto e gerar ideias e bases de conhecimento, tá? Então, a dica aqui na inovação aberta é o quê? Não olhar somente para a parte interna da empresa, e sim olhar para tudo que se tem em volta, tá? Então, a inovação aberta, ela é uma prática empresarial descentralizada como forma de inovar, e ela busca, né, inovar a partir de parcerias com outras organizações. O que eu quero dizer com organizações? Empresas, universidades, centros de pesquisas, o governo. Então, esse tipo de modelo de inovação, ele gera o compartilhamento de conhecimento entre essas organizações, né? E proporciona um aprendizado mútuo e a possibilidade de trabalho em conjunto para poder criar valor e inovação, e também gera o compartilhamento de conhecimento essencial para promover a aprendizagem e permite a criação de atividade e inovação de mercado. Aqui eu trouxe os princípios da inovação fechada e inovação aberta, né? A diferença. Então, a inovação fechada, ela melhora as pessoas e a área para que trabalham para nós. A inovação aberta, nem todas as pessoas que trabalham melhor para a nossa área trabalham para nós. Para lucrar com pesquisa e desenvolvimento, precisam descobri-lo e desenvolvê-los, né, na inovação fechada e na inovação aberta. A pesquisa e desenvolvimento externo criam valores significativos
A pesquisa em desenvolvimento interno é necessária e reivindica um valor de uma parte para esse valor. Na pesquisa em desenvolvimento externo, se descobrirmos por nós mesmos, colocaremos no mercado primeiro, e na inovação aberta não precisamos originar a pesquisa para lucrar com ela. Na inovação fechada, a empresa coloca uma inovação e vencerá no mercado primeiro, e na aberta, né, ela consegue construir um modelo de negócio para poder chegar no mercado primeiro. Na inovação fechada, se cria melhorias e valores para um setor e se vence, e na inovação aberta se tem um conceito de que se vai usar a ideia de uma forma melhor para poder fazer o desenvolvimento da inovação, tá? E na inovação fechada se controla, né, para poder ter os nossos concorrentes, para que esses concorrentes não lucrem com essa ideia. E na inovação aberta, se deve ter um modelo de negócio para poder ter essa inovação, tá? E agora a gente vai passar para o Kahoot rapidinho da nossa aula de hoje. Eu acho que não dá tempo, porque só temos 4 minutos. Eu sugiro a gente fazer como fez hoje. Tipo assim, na próxima aula Tá, a gente consegue fazer o Kahoot. Tá, Mas porque já está faltando só 3. tá. Eu, por mim, eu encerro aqui a minha participação agradecendo todos vocês. Assim, nossa, foi muito bom a participação de todos vocês. E penso que aprendemos mais um pouco, caminhamos mais um pouco sobre o empreendedorismo. O Isaac quer falar aqui um pouquinho. Isaac, ainda temos alguns minutos, fique à vontade. Eu fiquei com uma dúvida nesse Kahoot aqui, eu tentei baixar, mas não tem a versão paga. Como é que é para usar isso aqui? Não precisa pagar, meu amigo. É gratuito. Tem que entrar no site. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Ó, Quer mostrar para ele só como é que acessa, deixa Marconde? eu ver aqui. Para Ó. ele ver? Deixa eu aqui, só um E pouquinho. daí, eu não sei se alguém teve algum tipo de dificuldade, aí na É porque próxima vez E vocês ver como é que conseguem entra também, acessar. me ajuda. eu vou parar a gravação aqui. Aí vou parar a gravação, porque a aula já foi.